Beleza, pessoal? Meu nome é Thiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. Gente, hoje nós vamos ter uma super mega aula sobre psoríase. Estou aqui com a doutora Fernanda Mukeli, uma das melhores dermatologistas aqui do estado do Rio de Janeiro. E professora, ela nos deixou ter a honra de filmar a sua aula sobre psoríase. Professora, o que a gente vai ver hoje na sua aula? Obrigada pelo elogio, mas hoje vamos falar sobre psoríase, que é uma doença que ela influencia muito no convívio social do paciente. Então nós temos que cuidar desse paciente, trazer ele de novo para o convívio social. Ela pode pegar dos pés à cabeça, incluindo mucosas, as unhas, couro cabeludo. Então é muito importante a abordagem da psoríase hoje. A gente sabe que é uma doença que ela acomete 2 a 3% da população. E antes considerada apenas de pele, hoje ela é considerada uma doença sistêmica, que também inclui e tem a influência de outras doenças crônicas também. Certo. E no momento de dúvida, o que o pessoal que está assistindo essa super aula pode fazer para poder entrar em contato, tirar dúvidas, ou mesmo estar visitando a sua clínica aqui no estado do Rio de Janeiro? Nós temos o Instituto Mukeli, em Angra dos Reis, nós temos o Instagram, Instituto Mukeli, ou DRA Fernanda Mukeli. Qualquer dúvida, podem perguntar pra gente nas redes sociais. Bom, e se já que você caiu aqui na nossa aula, deixa aquele like para valorizar o nosso trabalho. Uma aula completa de forma gratuita para você. E se até o final do vídeo a gente conseguir lhe ajudar a tirar todas as suas dúvidas, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, aquela hashtag. Agora eu entendi. Beleza? Agora bora para a aula. Isso aí, vamos lá. Por que a psoríase hoje foi escolhida para vocês na clínica médica? Porque é uma doença, como eu disse, ela afeta, gente, do couro cabeludo até os pés. Então, a gente pode pensar em psoríase quando a gente tem lesão de couro cabeludo, ela atinge os fâneros, as mucosas, as áreas intratiginosas como virilha, axila e também, principalmente, a pele. Então, é uma doença basicamente comum, tá? Então, gente, é uma doença comum, ela é sistêmica. Antigamente, a gente pensava em psoríase como doença de pele, né? E achávamos só que ela é ligada só ao estresse emocional. Hoje nós sabemos que é uma doença sistêmica. Então, ela está envolvida outras doenças crônicas também. Ela é uma doença de causa desconhecida, como a maioria das alterações dermatológicas. Ela não é contagiosa, né? Como a maioria acha, né? Quando os pacientes veem um paciente com psoríase, logo pensam que é uma doença contagiosa. Isso é o que constrange nossos pacientes. Ela é imunoinflamatória, imunomediada, tá? E de base genética. Então, ela é crônica, recorrente e ela é cutânea articular. 1/3 dos pacientes têm alterações articulares. Então, tá na dúvida se é psoríase, pergunta sobre dores articulares, normalmente assimétrica, tá? Pensar nas formas clínicas, que ela também é multifatorial, manifesta-se a maioria das vezes. A mais comum é essa que é em placas e eritema descamativa. São aquelas placas, são anumular, né, que a gente chama, que é psoríase em placa. São muito características, às vezes muito pouco você precisa de biópsia. É clínico, né, o diagnóstico da psoríase. Então ela pode acometer mais frequentemente joelho, cotovelo e o couro cabeludo. Ela pode acometer ambos os sexos, mas mais comum é nos adultos a partir de 30 anos, tá? Por que eu vou colocar assim para a gente relembrar, né, essa anatomia da pele? Porque vocês vão entender onde exatamente acontece essa doença, tá? A psoríase é uma doença que vocês podem compreender, não é de decorar, vocês compreendem o que acontece nessa pele. Então aqui a gente tem a camada da epiderme, que é aqui onde vai acontecer todo o processo inflamatório da psoríase. Então aqui nós temos a camada da epiderme, onde a gente tem a camada basal, e ela vai se maturando essas células. Embaixo nós temos a derme, onde tem os vasos, as glândulas sebáceas, e embaixo a gente vai ter a hipoderme. Então é aqui que acontece todo o processo inflamatório da psoríase, tá? E aqui, ó, para entender que a psoríase, você vai ter uma aceleração do processo de maturação celular. Normalmente começa aqui na camada germinativa, depois ela vai se maturando esses queratinócitos, que é a camada espinhosa, granulosa, a lúcida e a córnea. E é aqui que acontece uma aceleração dessa maturação e que a gente tem aquelas placas, né, e o processo inflamatório, tá? É apenas isso. Então, ó, isso aqui, para vocês verem o patológico, o que acontece com aquela epiderme de uma paciente que está com psoríase? Tem um processo inflamatório. E se a gente biopsiar também o restante da pele sã, esse paciente também vai ter alterações. A gente consegue ver alterações, né, em todo o tegumento, na verdade.
Mas essa aqui é a característica histopatológica, esse aumento e a hiperproliferação desse queratinócito. Então, basicamente, a clínica é isso que vocês vão ver de alteração da pele do paciente, tá? Ó, e aí vai levar a essa clínica. Então, vocês têm que entender isso. Psoríase nada mais que é uma inflamação crônica da pele, né? Influenciada por outras causas sistêmicas também, e que leva a essa clínica porque tem uma hiperproliferação, né? Por estímulo inflamatório, imunomediado, dessa pele, fazendo essas camadas grossas da pele, tá? E normalmente, quando você tem um processo eritematoso inflamatório na pele, se você faz o seu histopatológico, vai ter várias células inflamatórias. Por que a psoríase ela é eritematosa? Não é porque, como acontece comumente com as outras alterações inflamatórias, você vai ter vários infiltrados inflamatórios. Isso é porque, quando você tem a ativação das citoquinas, elas ativam não só os queratinócitos, mas também os vasos. Então, você tem uma hiperproliferação de vasos. Então, esse eritema aqui não é por aumento de células inflamatórias, porque quando você biopsia, você tem poucos infiltrados inflamatórios. Vocês vão ver mais linfócitos e nem tanto outros infiltrados. Normalmente, os eritemas dos doenças inflamatórias, por edema, você vai ter mastócitos, neutrófilos, linfócitos. Na psoríase, não. Esse eritema é mesmo pela hiperproliferação também dos vasos. Então, acontece lá na epiderme, aumento da queratina, e lá na derma, uma hiperproliferaçãozinha daqueles vasos. Então, esse eritema não é pelo aquele processo comum inflamatório de outras doenças. Aqui, gente, para você saber um pouco da história, para você como é uma doença antiga, Hipócrates e sua escola, antes de Cristo, já classificava essas lesões como secas e descamativas, e ela se chamava psora e lepra, tá? Que é a hanseníase que vocês vão aprender, por isso que é tão parecida clinicamente, tá? E aí tem um grupo que eles incluíam a psoríase como sendo hanseníase. E você vai ver que hoje, né, são bem distintas. Vão ser dermatoses bem distintas. E aí lá no século XIX, ela foi considerada uma forma ainda de hanseníase. E só lá, ó, em 1841, esse Fernand von Ebra, ele reconheceu como uma entidade separada. Então você vê como é uma doença bem antiga, né? E aqui, ó, a epidemiologia é muito comum, 2 a 3% da população, né? Quando você vê uma dermatose, pense sempre em psoríase, quando você não tem diagnóstico, né? Ela é mais frequente nos países nórdicos, Estados Unidos, no Canadá, menos frequente nos povos orientais. No Brasil não tem a prevalência dela, mas a gente vê mais no sul-americano. Acomete raça branca e negra no Brasil, e nos Estados Unidos os negros são raramente afetados, e ela não é observada na população indígena, né? Então, um achado epidemiológico é importante vocês estarem sabendo. 1/3 dos pacientes, ela é genética, né? Isso é importante também vocês saberem, porque 1/3 dos pacientes vai relatar história familiar de psoríase, tá? Então, a gente acredita ser um traço autossômico dominante, onde esse paciente vai ter uma alteração no cromossomo 6. Então, a gente sabe que esse paciente, ele nasce com essa susceptibilidade à psoríase, que é uma alteração desse cromossomo aí. E é uma doença com traço autossômico dominante, tá? Exatamente. Aí vai acontecer o quê? A associação, como é um cromossomo 6, você vai ter associação com os antígenos leucocitários de histocompatibilidade. Que aí aqui vão ter alguns mais comuns. Então, dependendo da clínica da psoríase, você vai ter a evidência desses antígenos leucocitários de histocompatibilidade, que vocês vão entender a patogênese dele aqui, tá? Através do estímulo e da presença desses antígenos. A concordância entre gêmeos ele é de 65% a 70%, comprovando a genética desse paciente, enquanto os dizigóticos são de 15% a 20%. E porque a gente não tem uma concordância de 100%, a gente entende que os fatores ambientais são altamente importantes, né? A influência do meio ambiente e o estilo de vida desse paciente. E hoje sabendo que as doenças crônicas, elas também influenciam muito no controle da psoríase, desse processo inflamatório. E o que são esse HLA? Então aqui, ó, nesse cromossomo 6, eles são totalmente ligados e são antígenos humanos de histocompatibilidade. São eles que vão fazer todo o estímulo, apresentar o nosso organismo, as células dendríticas, para que possa ver a cascata toda inflamatória, pró-inflamatória, para acontecer o estímulo do processo inflamatório na psoríase. É aqui, tá? É nessa presença no cromossomo 6 desses antígenos leucocitários. Aqui, gente, é importante vocês saberem isso, tá? A gente tem 2 tipos de psoríase. Então, geneticamente, a gente sabe que tem a psoríase do tipo 1, que você tem uma incidência
paciente mais jovem, de 16 a 22 anos, tá? E esses pacientes, você vai ter mais difícil o controle dessa doença, uma doença mais grave, ela é irregular e ela é instável. E a gente tem uma forte associação com esse antígeno, né, esse leucocitário, de histocompatibilidade. Já na psoríase do tipo 2, você vai ter uma incidência a partir de 60 anos. Então, prova também que os pacientes, hoje, mais comuns são os pacientes de idade, que já estão com problemas de doenças crônicas, que elas vão altamente influenciar, né, no estímulo do processo inflamatório da psoríase, tá? Então, a gente vê uma prevalência menor quando é do tipo 2. A gente tem o fator de histocompatibilidade de 15%, bem mais baixo, tá? E ela é um pouquinho mais estável, você consegue controlar mais. Controlando o emagrecimento desse paciente, controlando a hipertensão, doenças crônicas, a gente consegue também controlar a inflamação da psoríase, tá? Isso é totalmente relacionado. Muito difícil você controlar um processo inflamatório na pele do paciente se ele estiver descontrolado com alguma doença crônica. E aqui é só para vocês saberem, né, ter uma tabelinha prática para estudo de vocês, ó. A do tipo 1, o início mais precoce, menos de 40 anos, a gravidade é maior. A do tipo 2, aqui os fatores de histocompatibilidade, os antígenos, tá? É mais tardia, pós 60 anos, e a gravidade dela normalmente é menor. Ainda na genética, a prevalência, quando você tem quando os dois pais são portadores, é de 40%. Se você tem apenas um dos pais, você tem uma prevalência, porque todos perguntam, meu filho vai ter psoríase, né? Meu pai não tem, ou minha mãe e meu pai têm psoríase, então tem uma forte relação genética, tá? Com um pai você vai ter 15%, e se o irmão for portador, você ainda tem 6% de chance de desenvolver psoríase. O efeito climático é muito importante. Quanto maior a latitude, mais afastado do Equador, gente, você vai ter a maior prevalência da psoríase. Porque a gente sabe que o sol, ele age como um fator de melhora de imunidade da pele. Então, tanto que um dos tratamentos da psoríase é você entrar naquelas câmaras de pulvoterapia, que é o Narrowband, que são selecionadas a radiação, né, UVA, e você entra ali para você fazer o tratamento e o controle da inflamação da pele. Então, por isso que nos países frios, onde você mais afastado do Equador, com alta latitude, você tem maior incidência. 68% é diagnosticado durante a primavera e inverno, porque justamente a gente tem uma menor incidência da radiação solar. Então, pensar que o sol ajuda a inflamação da pele, no caso da psoríase. Aqui eu coloquei um anais, para se vocês quiserem entrar, explicando direitinho essa fisiopatologia, né? Eu vou mostrar, eu tirei um resuminho desse anais, mais sucinto, porque na verdade a gente não quer que vocês saibam exatamente disso, mas isso aqui ajuda vocês a entender psoríase. É uma dermatose a menos de dermato que você precisa decorar, se você tiver esse entendimento, tá? Da fisiopatologia dela. E aqui, ó, na patogênese, como eu disse pra vocês, ó, lá na epiderme psoriásica, a gente vai ter um aumento acentuado da proliferação de queratinócitos, cerca de 8 vezes mais, tá? E aí você pode ser vista no aumento de pele, até na pele normal desse paciente, então não só na parte lesionada, esse paciente tem uma alteração no tegumento todo. O encurtamento desse ciclo germinativo, lembra que eu mostrei para vocês? Todas aquelas fases da camada germinativa, granulosa, espinhosa, de 311 horas para maturar, a gente passa para 36 horas. Então é uma aceleração. Em vez de produzir X camada, produz X mais Y, e aí você faz aquela placa. Então quando vocês olharem, estudar a psoríase, vão entender por que essa clínica é assim. Vocês vão lembrar de toda a fisiopatologia. E você foi lá e fez um estímulo na sua resposta imunomediada, e que foi lá na epiderme, aliás, e na epiderme fez esse estímulo e hiperproliferação do queratinócito. Isso que é psoríase, tá? Né? E aí vocês vão entender a clínica. Então são aquelas placas espessas que não só elas, tem outros tipos de psoríase, mas é a mais comum. A patogênica. Então a gente tem dois tipos de patogênicos. Essa primeira, como eu falei para vocês, ó, a gente tem uma ativação do linfócito T. E aí, lá na derme tem um linfócito CD4 e na epiderme tem um CD8. Esses linfócitos eles são apresentados nas células dendríticas, lá na epiderme, e elas vão reconhecer esse antígeno que a gente já nasce geneticamente, que é aquela gente suscetível à psoríase. E aí, lá na epiderme, eu vou mostrar num quadrinho para vocês, que elas vão estimular as citoquinas inflamatórias. E aí, essas citoquinas, que são aqui de padrão TH1, interleucina 2, interferon gama, o fator de necrose tumoral, essa interleucina 23 e o padrão
TH17 com essas duas interleucinas vão migrar, vão ter uma quimiotaxia dessas interleucinas lá para a epiderme, onde elas vão fazer esse estímulo desses queratinócitos. Então, esse é o primeiro modelo de fisiopatologia, tá? Só que a gente tem aquele segundo modelo. E que a gente vê que todas essas citoquinas inflamatórias, elas podem ser estimuladas por um trauma também, ou por um agente infeccioso, que vai liberar citoquinas da mesma forma que vão lá para o endotélio, lembra que tem uma hiperproliferaçãozinha dos vasos, e vão estimular os leucócitos, neutrófilos e linfócitos, e vai dar todo o início do processo de hiperproliferação de queratinócitos. Então, a gente tem duas formas de estimular a quimiotaxia dessas citoquinas, tá? E a gente pode entender que, fiz um olhar ali na frente, por exemplo, eu não falei para vocês que todo o tegumento é alterado? Então, ele tem alteração na pele toda. Por exemplo, o sinal de Koebner. O paciente tem lá, né, a pele susceptível a desenvolver a psoríase, mas ainda não tem lesão. De repente ele sofre um acidente lá e tromba com a bicicleta, passa o guidão aqui, faz uma lesão psoriática. Então, se o paciente tem essa tendência, ele pode desenvolver através desse segundo modelo, através do trauma. É isso que está querendo dizer. Então, ele traumatizou, como aquela pele já tem essa tendência de desenvolver todas as citoquinas inflamatórias, já tem essa alteração de apresentar essas células, então, deu trauma, a pele já era susceptível, e aí desencadeou através desse segundo modelo. Ó, aqui só um resuminho da patogênese, assim, vamos lá. Aqui você tem a célula dendrítica, que reconheceu aquele antígeno da psoríase. A gente nasce com essa predisposiçãozinha com aqueles HLA. Apresentou a célula dendrítica, que veio aqui no linfócito T. A gente tem o CD4 lá na derme, CD8 no epiderme. Aí ele sensibilizou, aí ele foi lá no linfonodo e estimulou o linfócito TH1. Ele fez a quimiotaxia, né, que é a mudança de migração exacerbada por algum estímulo, né, que ele teve. E aí isso aqui é o primeiro modelo. E aí aqui ele fez essa migração e aí foi para lá os queratinócitos, olha lá, interferon, fator alfa, interleucina 1 e fez a hiperproliferação do queratinócito. Então isso aqui é a fisiopatologia, tá? Ó, os antígenos aqui, lá, aqui veio as células apresentadoras do antígeno, as células dendríticas, estimulou os linfócitos T, né, lá na epiderme, na derme, e aí o padrão das células são praticamente 21, 2, 8, interferon, gama, e que fez o estímulo inflamatório. Aqui o fator desencadeante, ó, antes a gente falava que psoríase era uma lesão de pele, né, se resumia na pele, pelo estresse emocional. E olha onde ele fica. Porque a gente sabe que hoje tem a base genética toda, a gente tem a resposta imunomediada desse paciente, a gente sabe que pode ser por traumatismo físico, químico, elétrico ou inflamatório. A gente sabe que pode desenvolver pelo fenômeno de Koebner, infecções estreptocóccicas, que eu falei pra vocês. Então, medicamentos também, algumas drogas, tá? Pode desenvolver lá aquela cascata inflamatória. Os bloqueadores, o antimalárico, bloqueadores de lítio, podem exacerbar psoríase. Ah, tá. Isso é importante, ó. Pós-Covid, a gente eu também peguei no ambulatório nosso um paciente que desenvolveu uma psoríase grave, que em placa que quase se transformou em eritrodérmica. Vocês vão ver que ela pode ser transformada porque ele tomou corticoide durante o Covid, ele tinha tendência a psoríase, nunca tinha tido ainda, tinha mais de 60 anos, tinha hipertensão, já tinha fatores já, né, que influenciavam nessa exacerbação da psoríase. Aí quando ele parou o corticoide, gente, ele ficou quase a psoríase eritrodérmica. Então, a interrupção abrupta pode, como eu disse no primeiro episódio, imunossupressores também, ó. Nos tabagistas, ó, psoríase também, pustulosa é comum com algo plantar. Então, quando você vê as pústulas assim, paciente, né, descamação, aquela mão áspera, com fissuras e pústulas, paciente tabagista, pensar em psoríase palmo plantar. Efeitos endocrinológicos e metabólicos aqui, ó, tá vendo? Diabetes, pressão também, e o estresse emocional. Muito difícil controlar a psoríase se não controlar essas doenças também. A manifestação afeta a epiderme interfolicular, não atinge o folículo, sempre caracterizada por placas, pústulas, escamações e eritemas, onde a apresentação em placa é a mais comum. 90% é aquelas comuns, que é o cotovelo, a região sacral, joelhos. As escamas são classificadas como branco-prateadas e estratificadas. Por quê, gente? Ela é seca? Porque ela é só, simplesmente, queratina. Né? Uhum. Por isso que ela tem característica. Então, psoríase é uma coisa que nós médicos, a gente tem que diagnosticar. É muito clássico.
entendeu? Não tem como você, parece isso, parece aquilo, parece, mas se você olhar detalhadamente aquilo que eu falei na aulinha prática, né, a geografia da área, se é assimétrica ou não é, o local você diagnostica Ela fácil. é simétrica? Simétrica, normalmente simétrica. E aí você tem 2 tipos de placas. Tem as rupioides, que são as placas muito exageradas, com muita hiperceratose, e as ostráceas, que elas têm só um bordo mais hiperceratótico, e o centro dela tem uma, eu vou mostrar na outra foto a diferença das duas, parece que um bordo de cicatrização, tá? Aí, a ostrácea lembra muito as micoses, as tíbias. Alterações unguiais, elas podem vir antes da doença de pele. Então, eu pego muito paciente que acha que tem micose nas unhas, aquela unha espessa, amarelada, acha que é micose, mas aquilo é uma distrofia unguial, já é uma psoríase unguial, e futuramente esse paciente pode desenvolver. Então, ele vem antes da doença, as hiperproliferações do queratinócito da unguial, ou ela pode ser apenas psoríase unguial. O paciente vai ficar só naquele. Ó, só pra vocês verem a diferença, ó, tá vendo aqui como lembra a micose? Lembra uma tínia, né? Não é a mais comum. A mais comum é em placa mesmo, aquela branco, prateado e tal. Tem uma hiperceratose tão grande que chega a ter esse aspecto rupioide. Quando você passa a mão numa lesão dessa, como que Ela é? é seca. Seca, só tem queratina. Se o paciente de psoríase, ele coloca roupa, ele não coloca roupa escura, porque fica todo igual casca, vai soltando a queratina. Entendeu? Ele vai ter, se ele estiver na crise, lembra, em vez de tantas horas de maturação, ela é tão rápida que ela tem que soltar. Ela vai soltando, e você vai hiperproliferando. Enquanto você não controlar o processo inflamatório do paciente, a causa, bloquear ali aquelas liberação daquelas citoquinas, ela vai continuar estimulando esse processo na pele. Aí aqui, esse é importante para a prova também, a gente cai muito em provas. Esse é o sinal da vela, lembra? A gente vai fazendo essa descamaçãozinha, essa estratificação. E aí chegou aqui na parte, a gente chama de, exatamente, os pontos sangramento, que a gente vê o sinal de Auspitz. O sinal de Auspitz, quando chegar nesse sangramento, e da vela quando a gente passar a cureta e está tirando a descamação. Aqui, agora as formas de apresentações, gente. A mais comum é essa daqui, que é mais de 80%, que é em placa, pulgar ou lumular. Tem a psoríase em gota, que eu falei pra vocês, tá? Que é em pacientes jovens, pós-streptococcia, normalmente de orofaringe. A eritrodérmica, que é mais, né, aí vão sendo mais raras, pode ser uma evolução aguda em placa. Não, aliás, a em placa pode também, né, ter uma crise eritrodérmica. E a psoríase pustulosa. Ó, vamos lá. A em placa, gente, já falei quase tudo, tá? Ó, 90% dos pacientes, no início mais tardio, os pacientes tipo 2, tá? Apresentam as placas mais típicas, ou por trauma de pele, evolução é crônica, mais estável. As áreas mais afetadas são o cotovelo, o joelho, a região sacral, couro cabeludo, que a gente pode chamar de seboríase. A dermatite seborreica, ela pode ser um fator de piora da psoríase e vice-versa, tá? Que os dois são doenças inflamatórias crônicas. E normalmente também o umbigo. Tá na dúvida? Olha o umbigo, olha a região sacral. Não tá aquela coisa típica de cotovelo e joelho? Você olha essas duas áreas. Bom, e aqui ocorre em áreas intertriginosas também, que é a psoríase invertida, que lembra muito as tíneas, né? Diagnóstico diferencial. Essas lesões também pode dar, como eu disse, em todos os lugares a psoríase, ó, lesões penianas nos homens, pubianas nas mulheres. De início precoce, antes dos 15 anos, você vai ter uma história familiar, vai ter um curso mais irregular. Lembra, na placa lumular você também pode ter a tipo 1, tá? É mais comum a tipo 2. Porém, você também pode ter placa na criança, né? E aí você vai ter, ó, menos de 15 anos, você vai ver que é mais difícil de controlar. Pode ser por sinal de Koebner, tá vendo? Por trauma. Aqui, ó, para vocês verem algumas das placas, ó, a gente chama de seboríase, mas se você olhar, é bem diferente de dermatite seborreica. Você já vê aquela placa que a gente chama prateada, que é aquele aspecto esbranquiçado. Aqui, ó, uma rupioide. E a mais comum, gente, é uma lesão ao sangue, dermatose seca em placa. Agora, em gota, também já falei para vocês, ó, aguda, pacientes jovens, né, são pápulas, ó, eritemato escamosas, são múltiplas, elas dão mais nos membros, tá? Nas raízes de membros, inferiores e superiores, mais inferior.
Ó, pode vir antecedendo Streptococcus, que é uma doença Streptococcus, normalmente orofaringe de 56% a quase 90%, tá? Então é muito comum pós-Streptococcus. Tá vendo, ó? Pápulas, eritêmato, escamativas, mais secas, você não vai ver pus, você não vai ver secreção, serose, não vai ver nada disso. Uma crise, né? Mas é mais comum aqui, ó. Olha, eu peguei uma paciente semana passada, menina linda, ela tava tratando como foliculite, que apareceu no glúteo dela aqui, tratando como foliculite. Ela, eu tô já há 4 anos, agora tá aumentando, tá coçando mais. Aí eu comecei a perguntar, você tem amígdala? Tem, nossa, eu tive tanta infecção de amígdala, né? Nossa, você vai fazer uma cirurgia, minha mãe sempre falou. Pronto, entendeu? Membro inferior, exatamente essas lesões butatas. Aí, de qualquer forma, a gente pode até fazer uma biópsia para a gente confirmar o diagnóstico, mas a história clínica já quase fecha. A forma eritrodérmica é uma generalizada da doença, você tem um eritema predominante, aqui é um pouquinho mais grave, tá? Porque aqui você já chega a ter uma desidratação do paciente, você vai ter uma febre pelo eritrodérmico, pela vasodilatação, você vai ter uma febre nesse paciente, vai ter um comprometimento sistêmico. Aí pode ocorrer em pacientes em placa, lembra que eu falei? Que sofre uma agudização, e aí vai piorar e vai evoluir para a eritrodérmica. Lesões unguiais são características, e aí você vê o paciente todo vermelho, mas ele não tem lesão de face. Aqui você pode ver o diagnóstico diferencial de farmacodermia, mas aí o paciente não vai ter a face, aí essas coisas que vocês têm que saber. Bom, polpa face, eritrodérmica. Pergunta se ele tinha lesões anteriores, em placa, tinha algum problema de pele. Ó, aí aqui só para vocês saberem por que ela dá um acometimento sistêmico. Por quê? Você vai ter a febre, certo? Aí é todo aquilo que vocês já sabem. Vamos ter taquicardia e linfadenopatia, vai diminuir o fluxo sanguíneo na pele, vai ter perda de calor, hipotermia, perda de água, transepidérmica, aí vai ter desidratação, aumento do débito cardíaco. Esse paciente tem que tratar no centro de medicina intensiva e devido a tudo isso aqui, você vai ter perda proteica, então é mais grave um pouquinho, mas não é tão comum. A mais comum é aquela lá, 80% a 90% é em placa. Aqui, ó, parece até farmacodermia, assim, aqui aí você começa a ver que é mais seco. Você começa a perguntar para o paciente se ele já tem problema de pele, olha a unha do paciente, viu que é comum, acometimento unguial? Ah, tem um espessamento de unha, aí você começa a... aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aí eu posso entrar com imunossupressor biológico. Exatamente, aqui tem que entrar citretin, retinóide, retinóicos, imunossupressores, ciclosporina. Aí você tem esse paciente, você tem que tratar assim. Metexate, que nem adianta. Aí em placa, a gente já entra, não controla. Topicamente, abrangeu uma grande área, a gente entra com o metexate, antagonista de ácido fólico. A gente consegue controlar bastante, mas hoje, em placa, a gente trata com os biológicos, que são imunobiológicos, né? Hoje a gente tem, não todas, as moderadas a grave. O que acontece? Hoje os biológicos, gente, ó, vocês que estão vindo dessa geração, o que há são os biológicos, então fiquem atentos, tá? Tudo, dermatite atópica que a gente não conseguia controlar, hoje nós temos biológicos, o Rinvoq, que são inibidores da JAK, que a gente consegue controlar. O Skyrizi para psoríase, eu tenho muitos pacientes que eu trato com biológicos de Skyrizi. Hoje a gente pôs uma inflamação de pele, que tirava o paciente do convívio social. Hoje você faz 3 injeções subcutâneas por ano, o paciente fica limpo. Você tem noção dos meus pacientes, nunca tiveram a pele limpa sem estar inflamada. Hoje você tem a pele limpa com os anticorpos monoclonais. Por exemplo, o Skyrizi, que é um exame. A gente trata o biológico, a gente controla uma doença incontrolável que é imunomediada. Aqui, gente, aqui também é um tratamento com imunobiológicos, bem legal, tá? Se vocês quiserem acessar. A pustulosa, gente, a gente vai dividir essa pustulosa em 4, como eu já falei pra vocês, que são bem características também. Ó, qualquer forma pode apresentar a pustulosa. Aqui, ó, entendeu? Principalmente quando ocorre lesão paulo-plantar. Então, existem as formas pustulosas, onde na grande maioria essas lesões são bem típicas de psoríase. Que é qual? A generalizada, que eu vou mostrar pra vocês. A em placa, que é aquela que dá normalmente no tornozelo, no membro inferior. A palmo-plantar, associada sempre com pacientes tabagistas. E a acropustulose contínua de Alupô, que é na pontinha do dedo. Ó, a pustulosa, gente, você vai olhar o paciente meio eritematoso, só que essa foto não tá muito boa, mas ele vai ter cheio de pústulas no meio desse eritema, dessa tá parecendo mais descamação. mas acho que tem foto pra frente melhor.
Ó, a gente chama ela de von Muschi. Isso aqui cai muito também em prova, gente, clínica médica. Psoríase generalizada, von Muschi. Ela é generalizada também, né? Aqui, ó, ela ocorre em pacientes com psoríase vulgar, submetida a qualquer fator de piora anterior, tá vendo? O vulgar também pode se tornar pustulosa, sendo frequente mais, ó, com essa erupção. Eu peguei um paciente assim, começou com as placas no corpo todo, pústula, e ele falou, tomei 6 meses de corticoide por causa do Covid, quando eu parei o corticoide me deu isso. Aí você já fecha o diagnóstico na hora, psoríase. O que ela vai causar? Né? Ela vai causar, pode causar episódios de febre, erupções súbitas generalizadas, são pulsos estéreis, aqui ó, tá vendo? Estéreis de 2 a 3 milímetros, e tem também manifestações sistêmicas como eritrodérmica. Aqui ó, pustulose em placa é só isso aqui ó, isso aqui no tornozelo e aqui ó, próximo. Essas pústulas nunca vão parecer vesícula pra eu. Não, Pra eu não. acabar. Não. Pensando Não, em por que herpes. não vão ser visíveis? Porque, na verdade, você tem que entender que a psoríase ela é mais seca. Por que acontece ali o puzinho? Mas pelas células, a reação do seu organismo em tentar combater aquela inflamação. Então é isso que eu não tô. Por Pra que mim, que pústula é- seria por infecção. Olha e aí só, eu. Por que é amarela? São restos celulares. Vesícula não tem Mas nada a seria o ver. resto celulares por Bolita- macrófagos. Não sei. Sim, Mas sim. aí não seria. Por isso por que é um macrófago. caso raro de psoríase. Não é regra, né? A psoríase ela não causa sempre pústula, porque ela é lá o estilo dos linfócitos T. Exato. Exatamente. Essas pústulas são da reação imunológica, exatamente, do seu organismo tentando combater restos de pele, Mas essa não quer dizer que tem inflamação. contaminação. Não porque já tem está, infecção. porque Não. então, pode ser porque ela tá tentando estéril. combater aquela Isso. e aí gera. Você os faz os macrófagos restos vão acabar. celulares e aí você faz, né? Essa secreção derivada daí. Não, exatamente. Por isso que nunca vai ser úmida, nunca vai ser, não é inflamatório, não é pela inflamação. A psoríase palmo-plantar, gente, viu uma mão eritematosa, paciente, pegou se é tabagista, cheio de pus. Poucas coisas dão na mão, né? Sífilis, eritema multiforme, psoríase palmo-plantar e desidrose. Lesão de mão, porque não aparece assim, né? Começa aparecendo. Então, quando começa lá, ela vai começar com umas pontinhas vermelhas, vai começar de uma vez, desse jeito. Aí, o que você tem que pensar? Psoríase, ou você pensa em sífilis, ou eritema multiforme, que aí você vai ter mais totalmente diferente, mas assim, lesões de mão, tá? Estou falando pra você, diagnóstico diferencial de lesão de mão. Então, são os mais comuns. Ou desidrose, que é aquelas vesículas que sai aquele líquidozinho, que aí você vai diferenciar da palmo plantar, porque você vai lembrar que essa é lá da psoríase pustulosa. É uma variante da psoríase pustulosa. Por isso que vai ser pústula, tá? Aqui as vesículas, aqui ó, aparecendo de pústula estéreis sempre, tá vendo? Palma de mão, rodeada de eritema. E aqui formam as crostas, sintomas de prurido, queimação. A remissão pode ocorrer mesmo sem tratamento, né? E o quadro pode ser associado a doenças inflamatórias osteoarticular. 1/3 dos pacientes vão ter alterações articulares. Ó, o paciente pode aqui, ó, muito comum, psoríase pustulosa no pé, você também vê o pé todo assim, todo dá antibiótico. O antibiótico não melhora. Isso aqui é corticoide, outro tipo de tratamento. Ali a mão, tá vendo? Eu amo. Agora a acrodermatite de Alupo é na pontinha do dedo. É um dos tipos da pustulose, tá? Então é um curso crônico, tendência à remissão espontânea, acomete o dedo das mãos, mais raramente dos pés. As pústulas se iniciam lá na pontinha do dedo, lá nas dobras unguiais, né? Você vai ter como se fosse uma paroníquia, inflamação ali, periunguial, podendo levar aqui, ó, a anomíquia. Inflama tanto que você destrói o leito unguial e você não tem mais unha. Ocorre como manifestação clínica localizada, pustulose generalizada. Aqui está uma acrodermatite de Alupo. Tem aquela hiperceratose, tem o processo de paroníquia, que é a inflamação, tá? Aí o paciente já pode ter inflamado tanto que já não tem nem mais unha. E a artropática, quase todas, pode dar artrite. A incidência pode chegar a 20% a 30%, 1/3 dos pacientes pode ter. Ela pode preceder o quadro cutâneo, pode surgir após meses ou anos do início da psoríase de pele. Ela está relacionada ao HLA-B27. Os doentes têm, normalmente, associação com a colite ulcerativa e doença de Crohn. Por isso que ela entra lá na reumato também. Mono ou articular assimétrica é a mais comum. Se for simétrica, você vai distinguir como da artrite reumatoide. Você vai pedir o FAM, né? Vai ver se tem anticorpos ou não. E aqui o padrão, normalmente, é mais TH1.
Axial, acomete a coluna vertebral, as articulações sacroiliacas e ela é mutilante, tá? Ó, ela pode deixar essa informação aqui. Caramba. Mas aí é pra... É artrite psoriática. Aqui só alguns tipos para vocês saberem que, lembra que eu te falei que é da cabeça aos pés, a psoríase, ó. Tem a de couro cabeludo, como que a gente vai saber que é psoríase? Ela não vai causar alopecia, inflamação só interfolicular, não pega folículo, não pega naste. Nós temos a unguial, ó, afeta até quase 50% dos pacientes. Teve dúvida? Olha a unha e pergunta da dor articular. Raro acometimento unguial, mais comum nos quilodáticos do que lá nos pés. Mais grave em psoríase do tipo 1. Tem a mancha de óleo, que é característica, vou mostrar uma foto para você. E o que é pitch unguial, que é característico também de psoríase unguial. A onicodistrofia é o que mais se assemelha à artropática. Na criança, a mais comum é em placa. As formas graves, elas são raras, que é ectrodérmica, pustulosa, tá? E ela não tem, a criança, ela já acomete a face. E no adulto a gente quase não tem a psoríase aqui na face. A gente vai ter no couro cabeludo. Na criança pode ter lesão de face, que te faz confundir, né? Pra você dar o diagnóstico de psoríase. E aqui, só pra vocês saberem, essa aqui, ó, pra vocês saberem o que é uma mancha de óleo. Isso daqui é o pitch unguial, tá vendo? Tipo umas pintinhas que tem na unha. Mas para vocês saberem as alterações, fora aquela unha grossa, hiperceratótica, né? Que o paciente vive falando assim, que você tem um acidente de distrofia unguial, que ele fica lá, um manicure, elas ficam raspando e falam, sai sempre uma massinha de baixo. Aquela hiperproliferação dos queratinócitos ali unguiais. Importante saber, gente, que nos últimos anos vem sendo ressaltado a associação dela com as doenças metabólicas, incluindo a pressão arterial, a diabetes, a obesidade, a diabetes tipo 2, né, mais comum, e tem risco cardiovascular aumentado. O diagnóstico da psoríase é eminentemente clínico. Faz o sinal, tá na dúvida, faz o sinal de alça, o sinal da vela. A distribuição da placa é importante de saber também para dar o diagnóstico. Você é fácil ter cervário sanguíneo com método de Broca. Os quadros menos típicos podem exigir uma biópsia, se você estiver na dúvida, faz um histopatológico, onde você vai ver poucos infiltrados inflamatórios, mais linfócitos T, lembrando que é ele que vai desencadear as citoquinas. Vai ter uma vasodilataçãozinha e um infiltradinho aqui leve. Tem até, caso tenha os neutrófilos, que não é 100% só linfócitos, mas tem algumas poucas células, a gente tem esses microabscessos de Moore, que é característico quando você faz uma histopatológica. E a acantose com a paraceratose é aquela primeira slide que eu mostrei para vocês, que é aquela hiperceratose, aquela epiderme acantótica e paraceratótica. E por que paraceratótica? Porque lá em cima ela cresce tão rápido que você vai perdendo o núcleo das células. Diagnóstico diferencial com dermatite seborreica, hanseníase, eczema desidrótico, aquela palma plantar, líquen simples, astinhas, sífilis, lembra que eu falei por causa das mãos, ou até a butata, pode lembrar uma sífilis no começo. Lúpus, pênfigos, micose fungoide, dermatite atópica, entre outras. Tudo dermatocitariante. Então, aqui, para não colocar todas as dermatoses, eu vou resumir para você. Aqui, só para você diferenciar, eu coloquei umas fotos que é legais para você ter os diagnósticos diferenciados. Isso é uma dermatite seborreica, tá vendo? É mais sebo, é mais amarelada. Isso é uma psoríase de couro cabeludo. Olha a diferença. Placa grossa, áspera, seca, prateada. Ó, aqui, ó, a palma plantar, tá vendo? O eczema desidrótico é mais líquido, seroso, vesícula, aqui que você perguntou. Ali, ó, você vai ver mais pústula, mais hiperceratótica também. No líquen, tá vendo? O líquen, sim, da mesma família, imunomediada, doença inflamatória crônica, a gente não tem causa conhecida, a gente sabe que é uma resposta imunomediada do paciente, nasce com a tendência a ter também. Mas, como é uma liquenificação, uma doença crônica, pode confundir. Mas aqui você vai ver mais processo inflamatório, aqui você tem, né, uma liquenificação, que é diferente da placa de psoríase, tá vendo? É bem diferente, porque é mais seca, mas só tem mais queratina, né? E o líquen tem placa? Não, ele só faz essa... Ele até mais pode ter uma fina. placa, mas não é uma... Porque a fisiopatogenia aqui não é a hiperproliferação de queratinose. Uhum. A placa daqui é pela liquenificação, também tem um processo inflamatório crônico, mas não tem, né, aquela patogênese de hiperproliferar queratinose, que é a característica da clínica daqui. Aqui a tinea cruris, como é parecidíssima, mas aí você vê aqui que ela é mais irritada, mais vermelha, tem a borda mais ativa. Mas aqui não é apenas por citoquinas inflamatórias sequinhas.
Aqui você vai ter você vai ter um agente infeccioso e seu organismo está tentando combater ele. É outro tipo de células inflamatórias. Olha só, aqui na tira eu vou dar aula para vocês. Ele faz o quê? Ele se alimenta da queratina da pele. Aqui é para um processo inflamatório dos queratinócitos. Agora você olha, aí gente, o que eu falei para vocês? Paciente de dermatologia, primeiro não pergunta a história para ele não te direcionar. Você tem que olhar a lesão, olhar os detalhes. Se o paciente falar, pessoal, me mostra a sua lesão primeiro. Aí você olha, aí naqueles 5 segundos você já vê o detalhe onde aqui se a resposta não é bilateral, não é descamação, seca, molhada e tal. Aí você pensa no diagnóstico, aí você pergunta o paciente a história. Aí ele vai falar, nunca me deu, mas eu sei que deu no verão, né? Eu tava na praia, passei não sei quantos dias e me deu essa assadura, né? Pensa em micose. Sim. Aí ele vai falar, não, doutor, isso aqui vai e volta, eu já tenho tantos anos, então já faz uns 10 anos, 5 anos que eu tenho isso, vai e volta, vai e volta. E aí ele vai te contar, eu já usei de tudo aqui. Usei cetoconazol, quando fala que usou um monte de antifúngico, não melhora, tem psoríase. Se ele usar corticoide, vai melhorar. A história clínica, então, também. Então, lesão de pele, primeiro olha, vê as características, organiza na sua cabeça se é degenerativa, inflamatória, autoimune, alteração de pele, bilateral, área exposta, tal. Junta tudo, né? Junta tudo. Depois o paciente vai contar a história. Senão, se ele te induzir, você vai falar, doutor, eu tava assim lá na praia, aí você vai pensar num monte de coisa. Aí quando você vê a lesão, confundir. Descrição de psoríase. Placa, eritêmato, descamativa. Então, a presença de fissura, uma placa eritêmato, descamativa, bem delimitada, em área de dobra, com fissura. Ó, a diferença aqui, gente, tá vendo? Parece igual, mas não é. Ó, lembra? Sífilis. Por quê? Se você olhar, você vai ver que isso aqui é mais inflamatório, mais ulcerado. Tá vendo? Você vê que em volta você tem um processo inflamatório, assim, diferente dessa lesãozinha, essa pápula seca, tá vendo? Você é bem sequinho, ó. Não vai ter ulceração central, entendeu? Aqui, psoríase em placa de dermatite atópica, ó. Aqui, psoríase em placa, dermatite atópica. Ó, mais liquenificada, vai sair sempre uma secreçãozinha. A placa não tão bem delimitada. Pode dizer que tem crosta aí? Aí você olha as áreas que acontecem normalmente aqui, ó. Área de cervical, do pescoço, pode dar. Está parecendo Aqui é um processo de liquenificação. Você já aprendeu dermatite? Já aprendeu aula de dermatite, né? Então, dermatite tem aguda, subaguda e crônica, né? Então, dermatite, ela não é diagnóstico, é alteração de pele. É um processo que está acontecendo na sua pele. Aí você vai classificar a dermatite. Você classifica se ela está aguda, subaguda ou crônica. E aqui, por exemplo, ó, você pode classificar como subaguda. Porque ela não está aguda, porque ela tem liquenificação. Ela não está crônica, porque ela ainda está vermelha. Tá vendo? Você tem umas partes mais ativas. A subaguda, ela tem uma parte já se resolvendo. Pode ser daquele momento. Mas ela ainda tem um pouquinho de atividade. Aquele líquido que eu mostrei, aquele é crônico. Até porque tem liquenificação crosta na subaguda, mas não tem né? vermelho, você não tem seroma, você não tem nada. Ela quase. Aqui você vê que tá um pouquinho. Tá subaguda ainda. Tá aguda, mas tá subaguda. Você vê que ainda tá bem inflamativa, né? E aí, gente, aqui só para vocês saberem que aqui a gente avalia o tratamento da psoríase. É importante, isso aqui também cai muito em prova, tá, gente? Isso aqui, prova de concurso, de tudo. É o passe, vocês saberem, existe esse passe aqui, que é o índice de gravidade de psoríase. Aqui você vai ver, assim, você avalia isso aqui pela gravidade, vermelhidão e espessura dessa placa, a área acometida. Então, o paciente, a gente vai ver de passe de 70 a 100. Você vê a gravidade desse paciente e quando você está tratando também, para você mudar o tratamento, por exemplo, você começou com tópico, aí você foi para um oral, você usou lá o metoxate, o antagonista ácido fólico, aí você vai avaliar através do passe. Se você não tiver uma melhora desse passe, você muda, vai para biológicos ou vai para um retinóide, ciclosporina. É através dessa índice de gravidade, isso é uma forma de avaliar, né, para você saber como está indo essa psoríase. E avaliada através desse vermelhidão, espessura, descamação e a área cometida. Aqui falando do passe, que também dá fator de melhora. Você vê o score desse passe para você ver se está adiantando esse tratamento ou não. E é utilizado para base de estudos clínicos, ver eficácia de tratamento. E esse DLQI é o índice de qualidade de vida. Então você vai perguntar para esse paciente aqui como que ele se sente, né? Aí você vai dando uma nota. Se ele
influencia nas atividades diárias, no lazer, no trabalho, na escola. Não. Então, quanto maior o DLQI, esse paciente pior. Então, quanto mais baixo, menos sintomas, ele está melhorando. Então, a gente avalia através desses dois índices, tá? São scores para a gente avaliar. E os tratamentos, corticoides contra os tópicos, a gente vai tratar, começa sempre nos corticoides. Eu gosto muito dos imunomoduladores. Eu sou uma dermato que não usa tanto corticoide, mas tem hora que não dá. Então, eu gosto muito dos imunomoduladores. Os antagonistas de vitamina D, coaltar na gestante e no bebê. Os retinoides também, porque o ácido retinóide, você sabe que ele vai soltando a superfície da pele e a psoríase é um acúmulo de queratinose, então com retinóide você pode melhorar. A fototerapia dinâmica, uroterapia, narrowband, você vai selecionar essa radiação para fazer o tratamento e controlar a inflamação da pele. E o tratamento sistêmico, gente, corticosteroide, o metexate, primeiro, né, a gente já entra com o metexate, se não estiver controlando com o corticoide, avalia o PAS, DLQI, não melhorou, a gente vai. Quando for psoríase pustulosa eritrodérmica, já entra com a citretina, retinóico direto, porque é mais sistêmico, né? Tá. Esse tratamento sistêmico eu começo junto com o tópico. Depende da psoríase. Se você tiver psoríase com poucas placas, você trata topicamente. Uhum. Você vai avaliar o PAS desse paciente. Lembra? O Através PAS. da avaliação. Através da avaliação da gravidade do coisa, PAS, não, você vai a quantidade, se ela tiver muita placa muito espessa, Uhum. porcentagem alta de acometimento, Já posso né, partir direto pro corporal. sistema. Mas já aí eu pode posso entrar. usar os dois juntos. Na verdade, eu assim, um dos melhores, que mais que nós usamos é o metexate. Então, se não deu certo o tópico, já entra com o metexate. Eu uso muito pouco corticoide oral, né? Mesmo porque ele tem muitos efeitos colaterais. Já o metexate, você tem que ter controle, né? Uhum. Mas menos efeito colateral. Sim. E dá bons resultados. Antigamente controlava muito com o metexate. Ok. Não funcionou no PAS, não melhorou o PAS desse paciente, pula para citretina, pula para ciclosporina. Tanto que um dos fatores para você entrar, né? Para você entrar com biológicos é a falência dos outros tratamentos. Você entra com biológicos. Então tem uma história, porque às vezes também não é uma psoríase moderada grave, eu consigo com metexate. Entendeu? O paciente Até tem o biológico é um tem medicamento um DLQI alto. Olha, ele tem o PAS baixo, mas ele tem um DLQI alto. Ele ele tem poucas placas, mas não se relaciona, não põe, né, roupa de banho, não tem, fica constrangido, né, com o marido, com a esposa. Então eu posso entrar, mas não vou entrar com biológico se ela não é aquela moderada grave. Eu entro com metexate, não controlando, aí você vai. Então assim, já começa, você vai procurar uma qualidade e um tratamento que não afete tanto o seu paciente. Como é uma coisa crônica e recorrente, então você vai avaliando risco-benefício do seu paciente. Você vai ter que avaliar também a idade do seu paciente. Tem contraindicações de usar o metexate, vai ter contraindicações de corticoide, então você vai ter que avaliar Vai ser paciente muito por pessoal, paciente. né? Vai Justamente, ser muito... não é regra. Então essa aqui são os tratamentos disponíveis, até então, enquanto não tinha essa maravilha de biológicos, que a gente já consegue hoje deixar o paciente quase sem lesão, a gente tinha isso aqui, para controlar. E era sempre muito difícil. E aí a gente tem aqui, ó, os biológicos, né, que tem um papel importante direto no linfócito. Então como que o biológico age? Eles vão diretamente lá nos linfócitos T, suprime aquela citoquina inflamatória que é responsável por ir lá nos queratinócitos e aumentar isso mesmo, a inflamação e a queratinização. proliferação de queratinose. O tratamento de psoríase aqui é você devolver qualidade de vida do teu paciente. Mas como não é placa, é o que os meus pacientes não punham roupa de banho, não colocavam, tinha vergonha de se expor até relacionamento, né? Então, assim, a gente tem que trazer esse paciente de novo com convívio social. E aí você faz aquela avaliação através daqueles dois índices. Então, DLQ é importante, sim. Até para você mudar a medicação, principalmente. E aqui o Skyrizi, que eu tenho usado bastante, que é o Risankizumab. Esse aqui, gente, é o biológico, o último que saiu. Ele age diretamente na interleucina 23, que é específica para desencadeamento do processo inflamatório todo. Porque os outros que a gente usava, os biológicos, a gente já usou o adalimumab, mas ele não é tão seletivo. E aí ele acaba diminuindo a resposta imunológica do paciente. Se o paciente, por exemplo, tiver uma TB, né, latente, ele pode vir a ter a doença. Então, por isso que a gente pede raio-x, ver se o paciente não tem TB. Porém, tem estudos ainda não comprovam, mas
A gente já sabe que esse tipo de biológico agora, que é o risankizumab, ele não baixa a imunidade do paciente, ele é muito, muito específico na psoríase. Muito. Ele vai direto lá na interleucina específica da psoríase, e não em várias interleucinas que podem baixar a imunidade do paciente e trazer outras doenças que estão latentes. E aqui a gente sabe as dicas para melhor tratamento para psoríase, gente. Então o paciente tem que estar sem estresse, saudável, meditando, né? Tudo isso vai influenciar na resposta do nosso tratamento. E aqui o curso da evolução, só para vocês saberem, pode ter a remissão do quadro, inclusive por longos períodos, mas não costuma ser a regra. Em geral, após desencadear a psoríase, algum tipo de tratamento é necessário para o controle das lesões, e depois de obtido o controle, tá, algum tratamento vai ter que ser feito de manutenção. Porque a gente sabe que, se parar, o paciente pode ter recorrência e inflamar aquela pele de novo. E é tão importante a psoríase, até desde antes de Cristo falava-se dela, né? Que ela não tem cura, ela não é contagiosa, ela tem tratamento de controle e ela ganhou até um dia especial, que é o dia 29 de outubro, que é o Dia Mundial da Psoríase. O quão é importante essa doença de pele, por isso que hoje vocês da Clínica Med tem uma das dermatoses, ela. Então é bem importante vocês saberem, certo? Certo. Beleza, pessoal? Estou aqui de volta. E aí, gostaram da nossa aula com a doutora Fernanda Mukeli? Muito importante esses conhecimentos a respeito da psoríase para que a gente possa ajudar os nossos pacientes a melhorar a sua qualidade de vida da melhor forma possível. E se eu conseguir ajudar você até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa aquela hashtag agora eu entendi. E qualquer dúvida, nos procura pelo Instagram do canal, Me Ajuda Medicina Oficial. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.